ensino e tem um tremendo livro chamado Ensinando para Transformar Vidas. Esse livro é fantástico e você precisa comprar este livro, tá certo? Da livraria Betânia, de fato eu vou passar a informação de contato ao pastor Marival e você entra em contato com o pastor Marival que ele vai passar para você a informação da pessoa com quem você deve lidar. O nome dela é Carla e ela estará esperando o seu contato para poder fazer o pedido destes livros. Então, o primeiro livro é esse, Ensinando para Transformar Vidas. Amém. E o segundo é parecido, outro muito importante. Esse livro aqui, que eu já mostrei, As 7 Leis do Aprendizado. Eu tenho, irmãos, 3 desses livros aqui na mesa, está aqui. E no final, amanhã, nós vamos estar sorteando 3 desses livros para os irmãos, amém? Então, capaz que você já leva um desses para a sua casa. Mas esses livros são fantásticos e devem fazer parte da sua biblioteca. As 7 Leis do Aprendizado, de Bruce Wilkerson. Deixa eu ver se eu posso melhorar aqui é o melhor que eu posso fazer. De Bruce Wilkerson, é o nome do autor, e é um tremendo livro de princípios básicos do aprendizado. Encorajo você a comprar. Muito bem. Muito bem, irmãos, nós estamos com grande privilégio de ter conosco o meu pai, pastor Felipe Valver. Muitos de vocês conhecem ele. O pastor Felipe se aposentou do trabalho missionário. Faz quanto tempo, pastor, que se aposentou? Quanto tempo faz? Tá ouvindo, pastor? Deixa eu chegar aqui pertinho. Pastor, você me ouve? Você está me escutando? Um pouco. Um pouco, ok. Não está muito claro, não. Ok. Faz quanto tempo atrás que você se aposentou do trabalho missionário aqui do Brasil? Saiu do Brasil em 2012. 2012, né? Então já faz mais ou menos uns 10 anos que se aposentou. Mas isso, na verdade, é subjetivo, quando falamos aposentar, porque, na verdade, saiu daqui do Brasil, mas continuou desde do seu escritório, muito ativo, mandando mensagens, estudos e livros para os pastores através do Brasil inteiro e ao redor do mundo. E nos últimos 5 anos, ele e a irmã Vera Damer, do Rio Grande do Sul, eles têm trabalhado para traduzir do inglês para o português todos os livros do AGET, do nível certificado e também do nível diploma. Esses 2 níveis já estão completos e eles estão agora começando a traduzir os livros do nível associado. E dentro de pouco tempo já estará completo. Então, aposentado assim dizer, porque na verdade continua muito ativo na obra do Senhor, no trabalho com o povo brasileiro e o povo que fala português ao redor do mundo. E somos muito agradecidos em recebê-lo aqui. Eu gostaria que nós nos colocássemos em pé neste momento e nós vamos orar ao Senhor. Vamos pedir que Deus segue nos abençoando e tocando em nossas vidas aqui hoje. Pastor Roberto, passa aqui rapidamente e faça essa oração por nós, irmão, em nome de Jesus. Glória a Deus. Oremos em nome do Senhor, poderoso Deus. Senhor, te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá durante, Senhor, este final de semana de aprendermos da Tua Palavra.
Mais uma vez, Deus, nos entregamos em Tuas mãos e convidamos a presença do Teu Espírito Santo, Deus, para nos ensinar, para nos abrir o entendimento, para usar cada ministro, cada palestrante, cada professor, cada pastor, que aqui, Senhor, estiver para ministrar a Tua palavra. Que possamos sair desse lugar abastecidos, alimentados, capacitados pelo Teu Espírito Santo, através do dom de sabedoria, de conhecimento, da fé, Senhor meu Deus, e com amor pelas almas, para compartilharmos a Tua palavra. No Teu santo, glorioso e poderoso nome te agradecemos, pelo Teu infinito amor, bondade e misericórdia para conosco, por nos proporcionar um momento tão glorioso quanto estamos passando neste lugar, em nome de Jesus. Obrigado, irmão. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Irmãos, podem tomar assento em nome de Jesus. Muito obrigado. Nós vamos estar recebendo o pastor Felipe neste momento. Eu queria somente enfatizar o seguinte, de que muita informação será entregue para você durante esses 2 dias. Você está levando para casa ou vai receber ainda a sua apostila. Eu creio que vai ter mais ou menos 95 páginas de informação. Isso, irmãos, ajuda você ainda mais a desenvolver o seu ministério do professorado. Lembrando sempre, irmãos, que somos chamados por Deus. Deus nos tem chamado. Pastor Felipe vai estar falando sobre a lei do professor. E eu creio, irmãos, que o que ele vem nos trazer, amém, com toda a sua experiência de vida, isso vai impactar as nossas vidas. Mas nada o que é dito aqui, nada o que é derramado em seu coração terá proveito se você não levar para casa e começar a aplicar. Eu não posso aplicar para você. Você precisa fazer a aplicação. Em nome de Jesus. Pastor Felipe, é um prazer recebê-lo. Deus te abençoe. Fala conosco, pastor, do seu coração. Amém. Muito obrigado, pastor Michael. Prazer saudar a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu espero que vocês possam me ouvir bem. Quero transmitir para vocês hoje o que Deus tem colocado no meu coração. Em parte vou estar lendo, outra parte eu certamente vou falar, mas da mesma forma que eu posso falar ungido por Deus, também eu posso ler o que Deus me deu, que também podem ser palavras ungidas para tocar em nossos corações. Comum entre seres humanos, há uma resistência contra leis e regras. Portanto, para iniciar esta aula, falar de lei do professor, alguns podem dizer, que isso? Mas isso logo aparece nas crianças menores. Não querem comer certas comidas, não querem vestir certas roupas ou calçados, não querem dormir na hora apropriada. E assim que começa a resistência contra leis e regras. Se esse comportamento não for coibido cedo a alcançar a juventude, o jovem frequentemente se torna incorrigível. O resultado é um desastre para todos os envolvidos. Então, não se assusta com a palavra lei em relação ao ensinamento. Da mesma forma que há leis que procuram ordenar o comportamento em família e na sociedade, há leis que são para o bem de todos. E uma vez obedecidas, essas leis trazem paz e tranquilidade para a sociedade em geral. Um bom exemplo são as leis do trânsito. Obedecidos, todos conseguem andar tranquilos e seguros. Mas quando alguém ou alguns fogem dessas leis, o caos e acidentes e mortes ocorrem. Eu sei que vocês estão muito acostumados com isso. Recording in progress. Vocês que vieram assistir esse pequeno seminário, fez porque querem ser úteis para Deus.
a organização em geral, seu distrito, sua igreja e indivíduos em particular. Para conseguir seu alvo, o alvo da igreja, é necessário que todos que se engajam nessa tarefa de grande importância entendem desde o início que há certas leis que acompanham sua atuação. Desobedecidos, haverá descontentamento e a falta de alcançar o alvo. Veja só a lei da gravidade. Dependemos dessa lei todos os dias e em todos os momentos do dia. Vocês estão sentados e segura você na cadeira, gravidade. E quando resolver ficar de pé, o que segura você no chão? A lei da gravidade. Essa lei faz os rios fluir de alto para baixo. O milagre é que sempre tem gravidade na proporção certa. Se tivesse demais, seria difícil andar, levantar e manter tudo de uma forma móvel. Tendo menor gravidade, seria impossível manter o suco dentro da jarra ou a comida dentro da panela. Deus fez tudo perfeito em tudo relacionado com sua criação e em todas as áreas da vida, inclusive na aprendizagem. O professor precisa aprender e obedecer às leis que governam a aprendizagem. Vamos analisar algumas dessas leis relacionadas ao professor. Deus colocou na igreja 5 ministérios distintos. Quando uma igreja tem todos os ministérios funcionando devidamente em harmonia com respeito para os demais, e são todos guiados pelo Espírito Santo, o resultado é uma igreja dinâmica. Uma das razões por que falta esse dinamismo em muitas igrejas hoje, que não tem todos os 5 ministérios, ou tem alguém contrariado que não quer obedecer às leis que governam cada ministério. Nenhum nem outro ministro é mais importante que os outros. Você para se tornar professor da escola bíblica, não quer dizer que você é mais importante do que qualquer outro. Nós estamos colocados dentro do corpo de Cristo como uma quebra-cabeça de peças variadas, mas todos têm um lugar certo. Todos têm que operar na mais perfeita harmonia para alcançar o bem de todos. O alvo desse seminário e a subsequente formação do programa de GATS-JET formar pessoas que podem, dentro desses 5 ministérios, da forma que Deus almejou para a sua igreja. Veja o que pode ser um grande desafio, obstáculo para alguns ao sentir que querem ser usados como professores em uma escola bíblica. Eles não são chamados para o ministério de púlpito, no entanto, terão parte na formação daqueles ministros que foram chamados para o ministério de púlpito. Lembrando-nos que foi Deus que colocou os ministérios na sua igreja, é indispensável que quem atua tenha uma chamada, isto é, e tenha certeza que Deus o chamou para a função dentro do qual almeja atuar. Se torna um desastre quando alguém procura atuar em uma posição para o qual não foi chamado, não foi treinado, para o qual não tem nenhuma vocação. O velho ditado é que não pode enfiar um pau quadrado em um buraco redondo. Através de comunhão com Deus, todos devem determinar o que é seu ministério. O que é que Deus determinou para você? Não há dúvida nenhuma que a igreja precisa todos os ministérios operando e em maior quantidade do que em qualquer época do passado.
Eu quero compartilhar com vocês algo que aconteceu anos atrás no Rio Grande do Sul. Um jovem se converteu junto com a sua esposa. Eles queriam logo passar para o ministério e pastorear uma igreja. Eles realmente foram um fracasso no ministério de pastor. Foram pastorear outra igreja, aconteceu a mesma coisa. Um dia, durante a minha oração, eu senti que Deus não tinha chamado ele para o ministério de pastor, mas tinha chamado ele para o ministério de evangelista. Eu chamei ele para uma conversa e falei com ele: bem, irmão, eu acho que Deus está falando comigo, acho que ele me disse que você foi chamado para ser evangelista. Ele disse: pastor, é justamente isto que eu sinto que Deus tem para mim. Para resumir, eles saíram, começaram a evangelizar de igreja em igreja, pregando campanhas de evangelização. Resultado, centenas de pessoas receberam o Espírito Santo. Foi uma grande bênção quando esse irmão encaixou no lugar certo no seu ministério. Agora, com respeito ao desafio da igreja de hoje, é que a população é bem maior nas vilas, cidades e estados e na nação. Isto requer mais ministros para plantar igrejas, pastorear igrejas de forma adequada. Agora, eu falei em plantar igrejas. Nem todo mundo é chamado de Deus para ser plantador de igreja. Mas Deus vai chamar alguns para plantar igrejas e vão ter muito sucesso nisto. E você, como professores da JET, ensinarão várias matérias que vão ajudar na formação dessas pessoas para atuar como Deus quer. Deus quer uma igreja que cresce, e quer uma igreja forte, e quer uma igreja saudável. Além do mais, a igreja precisa desses recursos humanos para fazer o maior esforço possível para cumprir o mandamento do Senhor, para ir e fazer discípulos. Agora, eu quero enfatizar, de fato, nas minhas anotações, eu coloquei ir e fazer discípulos em itálico, para eu não esquecer e enfatizar esses dois pontos. Nós temos que ir, às vezes, fora de conforto, ser chamado por Deus, e Deus diz: tem que sair da sua igreja, e entre seus irmãos e conhecidos, e ir fazer uma obra nova, hein? Mas é de ir e a Bíblia diz fazer discípulos. Agora, quem sabe esse trabalho não foi feito adequadamente nas igrejas locais, mas vocês que mais tarde se tornarão em professores da escola bíblica vão ajudar na formação de verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. Outro grande desafio é a população existente hoje tem um nível de preparação educacional bem mais elevado que as gerações de poucos anos atrás. Eu me lembro quando nós chegamos no Rio Grande do Sul, eu não sei se tinha alguém com estudo além da 6ª série. Aí eu comecei a incentivar, tem que estudar. E finalmente, a minha insistência foi levada a sério. E hoje a igreja está cheia de pessoas de formação de faculdade e universidade e cursos especializados. E nós que trabalhamos com a palavra de Deus, temos que ter também uma formação que nos deixa adequados para ensinar a palavra de Deus e mudar as vidas das pessoas que estão em nossas salas de aula. Agora, por exemplo, o ministro por vocação trabalha com a transmissão da verdade verbalmente. Portanto, tem que ter habilidade na língua além do que aprendeu.
Agora, o que aconteceu através dos anos é que muitos aprenderam a falar português, mas na rua, na escola, entre colegas, e não é um português formal, não é um português que vai soar bem nos ouvidos de quem tem mais, aliás, um nível mais elevado de estudo. Portanto, vocês e os pastores que vocês vão formar têm que ter um nível de português que permite eles transmitir os valores, as verdades da palavra de Deus de uma maneira adequada a uma sociedade presente hoje na nação. Amém. Alguns interpretam de forma errada Atos 4 e 13, onde os discípulos foram considerados pessoas iletradas. Alguns interpretam isto como ser analfabeto. No entanto, há uma diferença entre as duas palavras. Iletrado se refere a pessoas que não têm uma formação educacional mais elevada, isto é, de faculdade e universidade. Os 12 discípulos de Jesus fizeram muito bem em alcançar até grandes multidões entre a classe pobre, isto é, de pessoas com menos educação. Porém, quando Deus precisava de alguém para ir aos gentios, um povo mais bem educado, ele escolheu Paulo, que estudou aos pés do erudito Gamaliel. Mais adiante no livro de Atos, descobrimos outro homem, Apolo, que era ainda mais capacitado dentro das Sagradas Escrituras. Atos 18 e 24 o anuncia como homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Irmãos, nós precisamos de pessoas hoje para alcançar a camada da sociedade mais elevada, as pessoas com universidade, doutorados completos, que têm condições de entender bem a palavra de Deus. Mas eles têm que ter pessoas adequadas para ensinar estas verdades maravilhosas para eles. Não havia entre os apóstolos, por exemplo, quem tinha capacidade de ir discutir com os eruditos na escola de Tirano. Portanto, Deus necessitava de Paulo e Apolo e outros, assim, para alcançar um segmento da sociedade mais culto. Da mesma forma acontece em todas as nações do mundo hoje. O evangelho não é apenas para pessoas pobres e com pouca educação, mas Deus quer também salvar as pessoas com a educação mais elevada. Havia uma época no primeiro século, quando Paulo andou estabelecendo novas igrejas e abrindo cidades para o evangelho. Ele foi seguido por Apolo e, com o ministério de ensinamento, estabeleceu as igrejas. Não é, irmãos, não é somente formar alguém que pode ir lá e ganhar alguém, mas nós temos que formar essas pessoas, estabelecer essas pessoas, para que eles fiquem sólidos no evangelho. A igreja de hoje necessita dos 5 ministérios para alcançar o maior número possível de pessoas desta nação do Brasil que jaz no maligno. Coragem você ler Atos 18, versos 24 a 28. Após sua conversão, Paulo começou a ensinar, confirmando para os judeus em Damasco que Jesus era o Cristo que eles esperavam. Após ser ameaçado, aliás, de morte, ele fugiu de Damasco e passou a residir na Arábia por 3 anos. Gálatas 1 e 18, onde ele se dedicava ao estudo da palavra de Deus. Lembre-se que ele tinha somente o que hoje consideramos o Antigo Testamento,
mas de lá ele formou-se no Evangelho de Jesus Cristo. É bom ler Atos 9, 22 a 23, e Gálatas 1 e 17, caso você está anotando coisas. Retornando da Arábia, ele passou por Jerusalém, onde permaneceu apenas 15 dias, indo logo para Síria e Cilícia. 14 anos depois, voltou para visitar Jerusalém e os apóstolos. A razão disso toda é para mostrar que é necessário um tempo de preparação para poder atuar com sucesso na obra do Senhor. Não é simplesmente sentir a chamada para ir. Eu tinha minha experiência de arrependimento aos 8 anos de idade. Aos 10 anos de idade, eu fui batizado no nome de Jesus. Aos 11 anos de idade, eu fui cheio do Espírito Santo. E com apenas 12 anos de idade, Deus me chamou para o ministério, mas eu não estava pronto a ir pregar e pastorear. 6 anos depois, eu comecei a escola bíblica, onde permaneci por 3 anos para estudar a palavra de Deus. Então, Paulo agora está formado. E eu estou mostrando para vocês, através dessas coisas, que a formação é necessária. Admiramos o sucesso de Paulo em suas viagens missionárias, porém, é de grande importância notar o longo período de preparação que Paulo teve para poder embarcar com certeza de sucesso. Um amigo meu que começou a escola bíblica comigo, logo achou que era muito entediado sentar em sala de aula para aprender e desistiu. Ano depois, ele chegou para mim e disse: Pastor Felipe, olha, eu estou lamentando hoje que eu não fiquei na escola bíblica, faz falta. E ele atua bem hoje, mas ele teve uns anos em que ele batalhou para se formar no ministério. Talvez não seja tanto necessário hoje de preparo com melhores meios de aprendizagem, mais livros, mais pessoas ensinando, mais pessoas escrevendo bons livros. No entanto, profundos estudos na palavra são essenciais para ministrar com eficácia ao mundo de hoje. É bom lembrar que Paulo era fariseu, uma seita religiosa entre os judeus, e se dedicava aos estudos das Escrituras. Paulo disse que ele era hebreu dos hebreus. Ele excedeu nos seus estudos, e ele foi bem conceituado entre seus colegas de seita. Em outras palavras, ele se deu nos estudos, no entanto, reconheceu que precisava mais estudo, mais conhecimento para atuar com a eficácia na apresentação do Evangelho de Jesus Cristo. Filipenses 3 e 5. Veja comigo 2 Timóteo 3, 16 a 17. Agora eu vou ler. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção, para educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda obra. Irmãos, professores pretendentes ou quem atua já como professor de escola bíblica, eis o seu trabalho. Você, como homem ou mulher de Deus, tem que ensinar outros para serem perfeitos na pregação da palavra, no ensinamento da palavra, para deixar pessoas perfeitamente habilitadas em toda boa obra. O mundo necessita. Pessoas necessitam de você e da obra que você há de fazer. Nesta passagem encontramos o que é a perfeita vontade de Deus para todos.
que ele chamou para ser seus ministros. Ele espera que todos se preparem da melhor maneira possível para apresentar seu evangelho que salvará qualquer ser humano. Agora, segura, eu vou falar uma coisa aqui um pouco forte, sabe? Mas eu estou convencido de que pessoas em maior quantidade se converteriam ao Senhor se o evangelho fosse apresentado de forma melhor por pessoas com mais conhecimento da palavra de Deus. E esse é o trabalho que está diante de vocês, como professores da escola bíblica, escolas bíblicas no seu estado. Ainda mais, eu estou convencido que também que haveria tantas pessoas se desviando do caminho de salvação. Isso poderia ser coibido se ele tivesse numa dieta mais saudável da palavra, pelas pregações apresentadas nas igrejas. Pastores, se você está aí hoje, por favor, não estou te criticando, mas eu estou dizendo que nós apreciamos tanto os ministros que vêm da outra América, de onde eu resido agora, com mensagens que mexem conosco, que nos leva a um conhecimento melhor. Agora, nós precisamos formar pessoas desse nível no Brasil. Não se esqueça que o restaurante com melhor comida sempre tem a maior freguesia. E quando pessoas que atuam no ministério estão sempre repetindo a mesma coisa, apresentando a mesma comida espiritual, pessoas ficam enjoadas daquilo e saem à procura de outra coisa. Paulo nunca cansou de estudar e procurar mais entendimento de Deus e sua palavra. Lembrando-se da visita de Timóteo que Timóteo logo faria para ele na prisão em Roma, ele escreveu o seguinte em Timóteo 4:13. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alguns não têm a mesma visão disto que eu, mas é de supor que os pergaminhos aos quais Paulo se referiu eram as escrituras do Antigo Testamento. Imagino eu que ele queria esses valiosíssimos rolos escritos à mão por escribas, a fim de estudar enquanto escrevia as várias cartas para as igrejas, algumas das quais nós não temos conhecimento. Irmãos, nós temos que ter a mente focalizada no fato de que nós precisamos estudar para nos formar como professores de escola bíblica. E não haverá fim nunca dessa procura de mais informações, de mais iluminação por Deus das Sagradas Escrituras. Da mesma forma que professores exigirão que seus alunos leem, estudam e completam tarefas fora da sala de aula, ele mesmo, isto é, o professor, necessitará de ler, estudar e completar tarefas que o tornará professor digno do título de professor. Em 2 Timóteo 12:15, Paulo dá o que é uma tarefa complicada para seu filho na fé. Deve ser notado que Paulo usou uma forma do verbo que deixou claro que o que admoesta a fazer é uma obrigação e não mero sugestão. Em outras palavras, ele transmitiu a ideia de que estudar
A Bíblia em português usa a palavra, o verbo procurar. Mas eu sentei aqui, você pensa, procurar, sim, eu vou lhe dar um exemplo aqui. Era uma tarefa primordial. Veja as palavras usadas. Procura apresentar-se a Deus como obreiro que não tem de que envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Tá? Agora, eu li e li que o obreiro deve ser instruído, deve estudar. E você, como professor da escola bíblica, vai ajudá-lo a ter mais conhecimento. Quem sabe você vai receber nas suas salas pessoas que já atuam como ministros. E eles estão lá porque eles querem aprender mais da palavra. Se você é o mesmo nível dele, você não tem o que compartilhar. Você tem que ser além dele, você tem que ter mais conhecimento para poder instruí-lo. Agora, a Bíblia, a palavra usada na Bíblia em inglês é estudar, em vez de procurar. Mas tem o sentido é de, por alguma forma, se esforçar para ser agradável e aprovado a Deus. Eis o nosso alvo, ser aprovado por Deus, agradável a Deus. Procurar pode ser melhor entendido imaginando um casal de noivos que perderam uma aliança de noivado ou de casamento num gramado. De joelhos no chão, eles penteiam a grama com seus dedos para achar o artigo perdido, artigo de valor real e sentimental. Assim, o professor faz para adquirir conhecimento, para poder apresentar matéria de grande valor para seus alunos. No final desta aula hoje, eu vou compartilhar com vocês algumas palavras de um homem que foi grande homem de Deus. Eu estava lendo o livro dele, altas horas da noite, esta semana, e vi essas palavras e eu vou encaixá-los hoje para vocês. Por fim, quero dar grande ênfase para a ideia de estudos aprofundados ao longo da vida inteira. O professor, o pastor de verdadeiro sucesso jamais cessará de estudar. O ministro de renome nos Estados Unidos e em muitas nações do mundo, T.F. Tenney, já em idade bem avançada, escreveu seu último livro, junto com sua esposa. Bem no início de sua parte do livro, ele escreveu o seguinte: uma das mais importantes joias que eu descobri na minha vida foi simplesmente isto. Eu aprendi e ainda tenho muito mais para aprender. Eu admirei-me dessas palavras porque foi um homem de grande conhecimento. Ele passou adiante para citar um outro autor. Aprender não é uma arte temporária. Não é apenas esse seminário. Não é apenas alguns seminários por vir. Mas é uma vida de estudo, uma tarefa que vai ocupar toda a sua vida. Espero que todos que frequentam esta aula hoje podem gravar na sua mente e abraçar a tarefa de ensinar outros e mudar suas vidas definitivamente. Alguns dos quais se tornarão ministros, talvez ministros de renome, devem manter seu foco ano após ano até o fim de sua vida útil. E esse foco deve ser: eu preciso estudar, eu preciso me informar, eu preciso ter mais para compartilhar com meus alunos.
eis a minha tarefa, eis a minha chamada, eis o que eu vou fazer. Estava esses dias sentado aqui na minha residência, pensando, eu estou com 81 anos de idade, não sei quantos anos a mais Deus vai me dar. Olhei para uma coleção enorme de livros, enorme. Pensei comigo mesmo, o que eu vou fazer com esses livros? Vão ser jogados fora? Eu espero que não, porque deles eu adquiri muito conhecimento de Deus, de sua palavra. Eu quero encorajar vocês para já começar a adquirir livros e formar a sua biblioteca, para que você possa também, de uma fonte muito grande, compartilhar verdades com os alunos que hão de frequentar suas aulas e suas lições. Que Deus abençoe todos vocês. Eu fico muito encorajado hoje em ver esse número grande de pessoas nessas salas de aula. Eu vejo grandes possibilidades, pois Deus vai usar vocês. Deus vai usar vocês. Levanta sua mão e dizer, Deus, usa-me. Tenha confiança que Deus vai lhe ajudar e que Deus vai lhe usar. Que você vai ser um vaso que Deus vai encher você com mais do seu espírito, com mais conhecimento dele, para poder alcançar seu grande estado. Pastor Michael apresentou para vocês hoje um desafio da população do seu estado. Na realidade, seu estado é maior do que muitas nações da América do Sul. O desafio diante de vocês é muito grande. Que Deus use vocês, que Deus une vocês e que vocês entendam o desafio que têm e aplicam-se na aprendizagem para poder ensinar outros. Que Deus abençoe vocês grandemente e ricamente. Amém. Pastor Michael. Amém. Eu quero que você ore por nós, Pai. Faça uma oração por nós. Aleluia. Amém. Pastor Felipe vai fazer uma oração por nós neste momento. Fecha teus olhos. Amém. Ele vai orar por nós. Sobre esses homens. Oh, Senhor. Oh, Senhor. Fale em seus corações. Que cada um seja uma pessoa de oração, Oh, Senhor Jesus. de estudo. Pessoas que amam a sua palavra. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Para verdades, para passar o tempo. Ajuda-me a ser o melhor professor. Em nome de Jesus. Ora baixa, caia roxa. Aleluia. Eu sinto falar com vocês que há algum lugar da cidade onde você reside. Há um jovem hoje, drogado, usando drogas, bebendo, participando de uma vida devassa, que Deus vai converter e que você vai ensinar e ele vai se tornar, ela vai se tornar uma pessoa usada por Deus. Aleluia. Oh, que Deus nos dê fé, nos dê Senhor, fé, fala, Senhor. aleluia, para crer em milagres Fala, de Senhor. conversão. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Um aplauso ao Senhor, irmãos. Aleluia. Glória a ti, Senhor. Glória a ti, Senhor.
Glória a Ti, Senhor. Aleluia. 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 Pastor, muito obrigado. Amém por esse tempo. Nós ainda nos encontraremos com você ainda hoje, na nossa última sessão da noite. Nós vamos estar com você. Veja a sua agenda, que você tem ainda a sua segunda sessão hoje à tarde. Amém. Então a gente se vê. Bem preparado. Tá, ok. A gente se vê mais tarde, então, pastor. Que Deus te abençoe. Muito obrigado, viu? Amém. Deus abençoe vocês aí, os professores que vão ouvir, tá? Aleluia. Glória a Deus. Amém. Irmãos, vamos tomar então 5 minutos, usar o banheiro, tomar uma água, pastor Marival. Glória a Deus. Irmãos, não saia ainda, só um minuto, por favor, não saia ninguém, tá? Eu quero fazer duas coisas, nós precisamos de uma ajuda, de uma oferta especial. Você sabe que fazer um evento desse não é barato. Vocês, poxa, mas R$25 eu estou pagando. Você está café, almoço, janta e amanhã também café, almoço, estadia. A gente fez um preço assim, irmãos, acessível, para que pudesse todos participar. Amém? Mas a gente depende também da ajuda e do apoio das ofertas dos irmãos. Então eu queria chamar aqui o irmão Miqueias para nos ajudar a cantar um louvor, pedir permissão do pastor Michael e ele permitiu. E chamar o Miqueias para cantar o louvor, e se alguém tem um coletor de ofertas aqui, possa nos ajudar, e os irmãos possam doar de coração uma oferta nesta tarde, para ajudar neste evento. Amém, irmãos? Enquanto você se prepara aí, colocando sua mão no bolso ou na carteira, deixa eu falar uma coisa para você, de uma experiência que eu tive. Os irmãos estão me ouvindo? Bem. Desculpe se eu sou um pouco chato aqui, às vezes conversas paralelas me incomodam e eu gosto que me ouçam. Desculpa, é coisa já de 56 anos. Tá? Quando você chegar a 56, você vai ficar mais ou menos nesse top. Mas olhando o pastor Felipe, eu lembrei do pastor Tiago. Quem lembra do pastor Tiago? Numa convenção em Mauá, pastor Tiago, já bem velhinho, eu estava almoçando, ele chegou comigo e disse: pastor Marivaldo, eu posso almoçar com vocês? Pode. E ele sentou e olhou para mim e disse: pastor, posso te fazer uma pergunta? Eu disse: pode, pastor Tiago. Ele disse: vai ter IBA em Mauá ano que vem? E eu achei estranho, disse: pastor Tiago, vai, por quê? E as lágrimas começaram a rolar no rosto do pastor Tiago. Ele disse: porque eu quero me matricular ano que vem. Quase 90 anos de idade, aquilo tocou o meu coração. Ele queria fazer o IBA e ele não teve a possibilidade porque Deus o resgatou. Mas é um exemplo, irmãos. Amém? Ele queria ter o privilégio que você está tendo e que eu estou tendo. Amém? Irmão Miqueias, em nome de Jesus. Os irmãos que têm a sua oferta, pode chegar aqui à frente. Se alguém tem alguma coisa para coletar a oferta. Tem, irmão João? Amém? Cumprimenta todos com a paz do Senhor. Amém? Quantos podem dizer glória a Deus? Amém? O tempo de ofertar chegou. Amém? Glória a Deus. Então vamos louvar ao Senhor com esse louvor. Amém? Louve, adore, exalte o nome do Senhor. O tempo de cantar chegou. 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 E ele vem saltando pelos montes. Você pode saltar? E ele vem saltando pelos montes.
teus cabelos, e teus cabelos são brancos como a neve. E os teus cabelos, e os teus cabelos. E nos teus olhos, e nos teus olhos, o quê? Há fogo. Incendeia, Senhor, a tua noiva. Incendeia, Senhor, a tua igreja. Incendeia, Senhor, a tua casa. Vem me incendiar. Incendeia, Senhor, a tua noiva. Incendeia, Senhor, a tua igreja. Incendeia, e ele vem saltando pelos montes. E ele vem saltando pelos montes. E os teus cabelos, são brancos como a neve. Bota a tua palma direto. E teus cabelos, direto, isso. E teus cabelos, ritmo. Vai o ritmo. E nos teus olhos, há fogo. Incendeia, Senhor, a tua noiva. Incendeia, Senhor, a tua igreja. Incendeia, Senhor, a tua casa. Vem me incendiar. Incendeia, Senhor, a tua noiva. Incendeia, Senhor, a tua igreja. Incendeia, Senhor, a tua casa. Vem me incendiar. Vem me incendiar. Vem me incendiar. Oh, 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 oh. Amém, Jesus. Esse é melhor do que o cafezinho agora. Eu sei que a gente fica tenso de tanto sentar, não é? Estão me ouvindo? Sim. Mão para cima. Junta os dedos. Para cima aqui, ó. Isso, casinha. Vira. Estica. Mão na cintura. Irmãos, vamos rapidinho, porque o tempo é curto. A gente precisa voltar rápido. Isso. Toma o café, pega o café, senta e toma aqui. Aí ele sentou, ele já estava com o bonezinho, tirou.
Aí olhou para mim, ficou olhando para mim, eu percebi, eu disse, pastor Tiago, o que é que o senhor quer falar para mim? Ele disse, pastor, vai ter IVA ano que vem, Mauá. Vou ganhar um desse. Por quê? Aí as Vou ganhar lágrimas um desse, desceram né? no rosto dele. Aí disse, porque eu quero fazer escola bíblica. E o pastor Tiago, Aquela geração antiga, pastor, aquela primeira geração. Deus colocou essa fonte eu falo sempre para minha filha, para motivar ela na escola, eu falo, filha, tem muita criança que vai de canoa para a escola, tem muita criança que anda horas a pé para chegar na escola. E aproveite que você mora perto, você tem livre acesso, você pode, tem muitos pais aí que é proibido tanta coisa. Igual eu estava falando com a igreja esses dias. Gente, aproveita que vocês são livres para ser verdade. Tem muitos países aí que são proibidos. E aqui a gente é livre, aí vocês falam de dificuldade para tudo. Ai, porque eu não sei o que é, ai, porque eu trabalho, ai, porque isso, ai, porque aquilo. E não aproveita com a verdade. Aí na hora que falta, fica, ai, quem dera que eu pudesse. Você pode até não conseguir, mas não pode dizer que não tem como. Então não faça. Ai, mãe, não sei fazer isso. Então aprende. Se eu aprendi, porque você pode. Você é tão jovem, ela tem 14 anos. Você é tão jovem. Ai, mãe, não sei. Vai lá tentar. Eu acho que essa geração nova teve mais oportunidade do que a gente. Mas significa trabalhar também. Vazia. Nossos filhos já não tiveram tanto. Então agora. Mas sabe o que é também? É tecnologia que estraga um pouco. Ela ajuda quando você sabe usar, quando você usa da maneira correta. Tá? Porque eu fico falando com pessoas, gente, quando era fazer uma pesquisa para trabalho na escola, sabe o que eu fazia? Eu ia na biblioteca, lia aquele monte de livro, copiava na mão. Ai, minha mão tá doendo porque copiou duas vezes. Fazia ditado
Amém, irmãos, vamos tomando nossos lugares, por favor. Em nome de Jesus. Fica durante, porque um dia longo, vai até 7h30, né? Então tenha dor das pessoas. De 3 a 4. Resume, Michael, vai um pouquinho mais. Watch your time, Michael. Watch it. Where's your watch? My pillow over there. Watch it, okay? Watch your time. Irmãos, vamos tomar os lugares para a gente correr. Nosso tempo está curto. Vamos, por favor, tome os seus lugares. Esse próximo tempo é com o pastor Miguel. Então vamos todos tomar os nossos assentos. Aqueles que estão lá fora, por favor, vamos entrar. Tomar os seus lugares, rapidinho. Correndo, 1, 2, 3. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero encorajar você, meu irmão, para você assistir todas as aulas, porque no final você vai receber um lindo certificado. Amém. Declarando que você completou 15 horas de estudo. Amém. E você com certeza quer levar isso para sua casa, colocar na sua parede, estas e outros mais que vêm. Amém. Eu anuncio, irmãos, para a região centro-oeste e centro-leste, nós temos um seminário de capacitação de professores, dado pelos educadores globais do AGET, no Rio de Janeiro, nos dias no segundo fim de semana de julho. Alguém me veja a data aí, por favor. O segundo fim de semana de julho. Nós temos, irmãos, um seminário de capacitação de professores que vai ser dado pelos educadores globais do AGET, no Rio de Janeiro, dias 9 e 10 de julho. Isso inclui Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais e também Goiás também está sendo convidado para estar presente. Você não pode faltar, não falte. Amém. Vai ser grande bênção, vai ser grande bênção. Faça um esforço, esteja presente. Vai ser lá no IBA Central do Rio de Janeiro, lá no IBA Central do Rio de Janeiro. Amém? Lá em Belfort Roxo, lá em São José. Amém? E vai ser de grande bênção. Você não vai querer perder. Grandes homens de Deus, grandes homens experimentados na educação, que vão estar ensinando e vai ser de grande bênção para você. Amém.
Amém. Então, como eu tenho dito, irmãos, a princípio eu teria 1 hora, mas em busca de procurar recuperar o tempo, eu vou tomar apenas 45 minutos. E usando 45 minutos, eu ainda vou passar do horário, né? Eu vou ainda infringir no horário da irmã Priscila, que vem depois de mim, eu creio. Irmã Priscila vem depois de mim. Ah, não, o pastor Rony vem depois de mim. Não sei. Pastor Rony vem depois de mim. Então, eu ainda vou estar infringindo no horário dele. Mas a gente vai tentar recuperar de alguma maneira ou outra. Porque nós queremos terminar em horário. Amém. Mas como eu tenho dito aqui, irmãos, na verdade, estou começando nos 45 minutos agora. Como eu tenho dito para você, de que nada adianta. Tudo que é ensinado aqui, se você não toma isso aqui para casa e o aplica, e aplicá-lo na sua própria vida. Amém? Você pode fazer anotação de 10 mil páginas. Mas se você não for para casa e começar a esmiuçar essa informação, para nada vai adiantar. Amém? E essa parte, o pastor Marivaldo não pode fazer por você. O pastor Felipe não pode fazer essa parte por você. Eu não posso fazer essa parte por você. É você que tem que fazer isso por você mesmo. Amém? Esmiuçar essa informação, estudar essa informação, aplicar essa informação. Pastor Everton passou uns princípios para nós muito básicos, mas muito fortes, que vai transformar o seu ensinamento. Então, o que eu quero dar aqui nos próximos 45 minutos é uma ferramenta. Diga ferramenta. É uma ferramenta de trabalho que vai ajudar você a desenvolver o trabalho que o pastor Everton falou, que o pastor Rony vem falando e que vai seguir falando. O pastor Rony agora é depois de mim. E ele vai ainda enfatizar ainda mais coisas. Princípios básicos do aprendizado para a sua vida, né? E a ferramenta que eu quero passar para você é o que nós chamamos o programa de estudo, ou seja, o sílabo. Amém? Então, esse programa de estudo, o que é esse programa de estudo? Esse programa de estudo, irmãos, é onde eu, dando assim, né, pastor... O pastor Rony e o pastor Everton falaram, irmãos, de 3 princípios, apresentando a matéria, fazendo uma rápida apresentação da lição, depois ensinando a lição, né? Depois dando o corpo da lição, e depois dando uma prática, né? Então, mas eu como professor, eu preciso ser preparado. Eu preciso, em primeiro lugar, eu preciso saber o que eu vou ensinar, né? Não somente na primeira lição do IBA, na primeira classe, no dia de abertura, mas eu preciso saber, através do ano, o que eu vou ensinar. Agora, o triste, eu preciso falar verdades aqui, porque nós precisamos confrontar os nossos hábitos. Amém? Amém. Não é para agredir, não é para ofender ninguém, mas simplesmente confrontar para que a gente pode ser melhor. Amém? Amém. Então, irmãos, tenho feito muitas vezes, eu tenho chamado alguém e dito, olha, eu gostaria de fazer um evento com você, um evento no seu distrito, para o mês de agosto. Ah, pastor, mês de agosto, mas isso é muito longe. Agora, pastor, quando chega lá em julho, você fala comigo. Não. Porque agora nós temos que começar a mudar a nossa cabecinha. Nós não vamos pensar de um dia para o outro agora. Agora nós temos que levantar os nossos olhos e nós temos que olhar para mais longe.
Amém? Então, o programa de estudo, irmãos, vai ajudar você a levantar os olhos e olhar para mais longe. Amém? Por exemplo, os cursos do AGET que estão vindo agora, que vão ser introduzidos agora no nosso sistema do IBA, o menor deles tem 24 horas aula. Ok? 24 horas aula. O maior que eu tenho visto tem 36 horas aula. 36. Agora, eu já fui professor do IBA há muitos anos, e eu sei muito bem, para dar 36 horas aula de uma matéria, menino, eu tenho que achar espaço para dar 36 horas de aula. Eu tenho que achar espaço. Porque não é fácil, é muitas horas. Mas o AGET exige da minha escola, exige do meu instituto, de que eu cumpro, porque quando o ADEM e o CNN, o Conselho Nacional, afirmaram ou abraçaram o AGET, o que eles estavam dizendo? Eles estavam dizendo, nós vamos assumir a responsabilidade que os nossos institutos bíblicos vão cumprir com a carga horária. Então, como eu disse anteriormente, eu volto a frisar, agora nós não somos mais um IBA de fundo de quintal. Nós temos que agora nos estruturar. Nós estamos nos estruturando. Amém? E isso exige que eu e você, que nós como professores e vocês como diretores de núcleo e diretores estaduais do IBA, que nós sentamos e criamos um grande plano de aula. E o programa de estudo vai ajudar você a fazer isso. Esse programa de estudo, irmãos, na verdade, é um programa para a sua matéria. Nesse caso que eu tenho colocado aqui a matéria de tabernáculo no deserto, que são 36 horas aula, como você pode ver ali, tá? Então, nós vamos passar por isso aqui, eu vou passar meio rápido. Dentro da sua apostila, você tem não somente o meu estudo aqui, mas você tem um programa em branco, que você pode depois xerocar e você pode preencher com os seus dados. Amém? Estão comigo? Amém. Então tá. Então vamos ver aqui. O que o programa de estudo exige de mim? Exige, irmãos, que eu coloque num papel toda a informação pertinente à minha matéria, inclusive todos os dias das minhas aulas, inclusive todos os títulos das lições que eu vou estudar, que eu vou ensinar, o dia que eu vou ensinar, o dia da prova, o dia do trabalho, o dia da entrega do trabalho. Mas pastor, mas você está me matando, não sei que dia vai ser esse, pastor. Mas você vai descobrir. Porque você vai pegar o calendário e você vai começar a fazer cálculo. E você vai olhar as semanas, e você vai contar os dias, e você vai ver, não, tal dia, a minha classe, tal dia, eu tenho as aulas, então, nesse sábado do mês eu vou ter que ter uma prova, nesse outro dia tal eu vou ter que ter um exame, nesse outro dia eu vou pedir um trabalho, que eles entregam um trabalho para mim. E você vai criar um esboço, você vai criar o que nós chamamos de quê? De quê? Um programa de estudo. E quando você começa a sua aula, quando você, no primeiro dia do IBA, você vai ter essa folha, vai ser mais umas 4, 5 folhas, que você vai entregar para o seu aluno. Para os seus alunos, você vai entregar essa folha para eles.
E você vai, nos primeiros minutos da primeira aula, você vai poder passar com eles através de todo o ano. Isso aqui é uma perspectiva macra de toda a nossa aula do ano inteiro, ou do semestre inteiro. E eles vão saber o dia que vão ter as aulas, o que vai ser ensinado naquela aula, o dia da prova, o dia do exame final. Eles vão saber tudo. E eles não vão precisar ligar para você e dizer: ô pastor, qual é a lição de hoje? Ô pastor, tem prova hoje? Tem. Você vai poder dizer: meu irmão, eu não vou dizer para você não. Você deve buscar lá, naquele programa de estudo que eu entreguei para você no início. Ah, pastor, mas eu enterrei não sei onde está isso. Então você vai buscar, você vai procurar, procurando as tuas coisas, porque está lá a informação. Então, o que você está fazendo? Você está ensinando o seu aluno a ser organizado. Você está ensinando o seu aluno a organizar-se, a colocar as coisas numa pastinha, para que ele possa ir lá e buscar e achar. Por quê? Porque algum dia ele vai ser um pastor, algum dia ele vai ser um professor do IBA, algum dia ele vai ser um líder no distrito, e ele precisa saber se organizar, se estruturar, porque agora as coisas são diferentes. Amém? Amém. Ah, pastor, mas isso exige muito de mim. Bom, irmãos, na verdade, no princípio vai exigir. Mas o que vai acontecer ano que vem, quando você vai estudar, você vai ensinar a mesma matéria? Você não precisa fazer muita coisa, talvez mexer alguma coisa, mas você vai lá, você vai abrir seu programa de estudo, pastor, esse ano eu vou acrescentar este livro, porque esse livro é bom, então eu vou acrescentar essa lição, e essa outra lição, mas já está pronto. Amém? Sim, no princípio vai exigir um pouco de trabalho. Mas então tá, como é que nós preparamos esse programa de estudo? Em primeiro lugar, eu preciso saber a minha matéria. Qual é a minha matéria aqui? Tabernáculo no deserto. Amém. Eu preciso saber, irmãos, eu vou conversar com o pastor Marivaldo, e pastor Marivaldo vai me dizer quantas horas aula é, né? E ele me informa que são 36 horas. Agora, na verdade, o pastor Marivaldo vai precisar criar um programa de aulas para poder colocar 36 horas dentro daquele esquema do ano, né? Amém. Então, o professor, nesse caso seria Michael Valmer, ocupa tanto o primeiro como o segundo semestre. Então, eu sei que essa matéria é uma matéria para todo o ano, né? E o ano é 2022. Então, aqui, informação do curso. Aqui eu vou simplesmente criar uma pequena frase que declara o que é a informação do curso. O nome do curso é o Tabernáculo no Deserto, tem um total de 36 horas aula, leituras é composto de leitura de livros didáticos, trabalhos especiais, testes, e 6 períodos intermediários e um final. Então, eu estou dizendo para eles, amém, de maneira sucinta, de maneira resumida, eu estou dizendo para meus alunos o que consiste o curso. O curso tem o nome Tabernáculo no Deserto, tem 36 horas aula, é composto de leitura de livros didáticos. Então, eu como aluno, como estudante, como diz o pastor Rony, a gente precisa mudar esse termo de aluno para estudante. Aluno é quem recebe, só recebe. Estudante é aquele, irmãos, que ele ouve, mas depois ele busca informação. Ele corre atrás de informação. Ele é um estudante, ele é um pesquisador. Ele é uma pessoa que quer aprender mais. Então, nossos alunos, nossos participantes do IBA são estudantes, amém? Nossos estudantes. Então, nossos estudantes vão ter responsabilidade de leitura de livros, vão ter trabalhos especiais, vão ter testes, vão ter 6
períodos intermediários, isso quer dizer que vão ter 6 que seriam provas parciais, são provas parciais, e eles vão ter uma prova, um exame final, né? Então isso resume. Pulando para baixo, nós temos livros, textos. Aqui eu vou expor para eles quais são os livros que eu vou usar. Em primeiro lugar, vou usar o quê? Afinal de contas, é um instituto bíblico. Então, qual é o livro que eu vou usar? A Bíblia. Eu vou usar a Bíblia. Então, Bíblia Sagrada, eu vou declarar aqui qual é a versão que eu vou usar, que eu deixei aqui, porque eu traduzi isso aqui do espanhol, então eu deixei a Reina Valera aqui, mas na verdade eu vou usar João Almeida, não sei das quantas, né? Eu vou usar uma versão que eu acho que eu gosto dessa versão. Eu tenho a aprovação da direção do IBA, eles me permitem usar essa versão, então essa versão X eu vou usar aqui. E eu vou colocar aqui qual é a versão que eu estou usando. E eu ainda declaro que os versículos de memória testados serão desta versão. Então eu estou dizendo que ao decorrer do curso, os versículos bíblicos que os estudantes precisam memorizar, precisam ser tomados desta versão. Não adianta ele chegar para mim e citar o versículo escolhido, né? Citar ele na versão, vamos dizer, na Bíblia Viva. Não, para mim isso não vale, porque eu não escolhi a Bíblia Viva, eu escolhi os melhores textos. Eu quero que os meus alunos citam os versículos dos melhores textos. Então a Bíblia Viva não vale, ou a Bíblia corrigida, a versão corrigida já eu não aceito. Eu aceito somente dos melhores textos. É um exemplo, né, que eu estou dando, né? Amém. Então, o segundo livro é um livro que se chama O Tabernáculo, a Sombra da Salvação de Deus, por um homem chamado Bill Paramore. Então, eu vou falar para eles como eles podem conseguir esse livro. De fato, eu vou fornecer uma cópia PDF para eles terem esse livro, né? E também eu estou dizendo para eles, dou para eles dicionários bíblicos que são disponíveis online, e eu dou inclusive o link destes dicionários bíblicos para facilitar para eles ter acesso. Amém? Uma vez mais, irmãos, eu não quero complicar para meus alunos. Eu não quero fazer a coisa difícil para eles. Eu quero que eles aprendam. Eu quero que eles trabalhem. Eu quero que eles busquem informação. Mas eu não quero complicar para eles, não quero dificultar. Então aqui eu estou dando para eles os links para que eles possam ter rápido acesso à informação, né? Muito bem. Então aqui também, indo para frente, a gente dá para eles a informação docente. Meu nome, meu celular, meu WhatsApp e os horários do meu atendimento. Ah, o teu horário de atendimento? Como assim, pastor? Ele não pode levantar o telefone e chamar você? Não. Porque eu sou uma pessoa que também tem as minhas responsabilidades, né? Eu pessoalmente, irmãos, eu digo, eu sou terrível quanto ao celular. Eu estou com o celular toda hora. Se você ligar para mim, eu provavelmente vou atender, vou falar contigo. Mas às vezes eu estou jantando com minha esposa. Toca o celular. Eu pego no celular e eu recebo uma olhada da minha esposa. Ela olha para mim daquele jeito de amor. E de repente, irmãos, o celular fica tão quente que eu não consigo nem segurar. Amém. Amém. Por quê, irmãos? Porque tem um momento que eu estou com ela, ou tem um momento que eu estou falando com outra pessoa,
e eu já estou em conversação com essa outra pessoa e o telefone toca, eu não posso atender. Eu vou estabelecer, irmãos, para os meus alunos um período de tempo, um período de tempo em que eles podem se ligar para mim e eu estarei disponível para eles. Amém? Ok. Muito bem. Um sistema de avaliação. Aqui, irmãos, eu estou dando para os meus alunos, irmãos, o sistema de avaliação que eu vou usar durante o ano. Aqui, irmãos, eles sabem como eles vão ser avaliados. Ok? A avaliação, irmãos, não é simplesmente porque eu gosto do pastor Roberto. Eu gosto dele, então, o pastor Roberto é um xará meu, né? Uau, então, aqui, ó, ele sabe que comigo, né, qualquer coisa, eu... A gente se entende, né, irmão? E você está rindo, sabe por quê? Porque você sabe que às vezes é assim, né? Aquela pessoa que está, ele é aluno seu, ele é estudante seu, está sentado na sua classe, mas você e ele, vocês têm uma amizade. Mas aqui, irmãos, eu estou fazendo uma declaração de que para a leitura existe uma porcentagem de nota. Para leitura, para deveres, para ortografia. De repente, hoje em dia, a gente não está visando muito ortografia, porque as pessoas estão entregando os trabalhos, tudo online, tudo para o computador. Então, o que eu faço? Então, não vou frisar a ortografia, eu vou mudar isso aí. Eu vou botar organização de trabalhos, organização de trabalhos entregues, ou alguma coisa assim. Eu vou olhar como eles apresentam o trabalho, se é organizado, se é fácil de ler, se é fácil de interpretar. Entendeu? Ele vai receber uma nota por isso. Depois, exames. Participação. O aluno participa na classe. Ele faz pergunta. Ele está sentado ali com atenção. Ou ele está ali todo relaxado. A gravata meio assim, torto. Alô? Está de gravata, né? Mas está todo... Ele está meio dormindo. Agora, e eu sei, irmãos, ele vem do trabalho. Ele viajou 2 horas para estar no IBA. Né? Eu, como professor, eu também preciso ser um pouco compreensível nessa parte, né? Então, em vez de dizer para ele, ô Jorge, rapaz, fica acordado aí, viu, rapaz? Fica acordado aí, cara. Está dormindo na sala de aula? Em vez de eu dizer isso, talvez eu podia dizer, Jorge, você pode me responder essa pergunta? Hein, Jorge, o que você acha? Ele já se desperta, já se ajeita, né? Ô Jorge, será que tu não podia me ler esse versículo para mim, por favor? Ele já pega a Bíblia. De repente virou um santo, né? Mas pelo menos, irmãos, veja só. Pelo menos o que eu estou dando para o aluno, eu estou dando para ele a minha planilha de avaliação que eu vou dar para eles. Essa planilha de avaliação se aplica a todos os alunos. Sejam eles meus amigos ou não sejam meus amigos. E aplica a todos. E isso ajuda a mim também, isso me ajuda também a ser objetivo quando eu estou avaliando os trabalhos daquele aluno. Amém? Então serve tanto para o aluno, como também serve para o professor. Amém. Vamos adiante então. Vamos adiante, que o tempo está correndo. Tá. Eu vou também declarar aqui para os meus alunos os objetivos do curso. Né?
os objetivos do tabernáculo no deserto. Quais são os objetivos? Que objetivos eu quero alcançar com eles, né? Os objetivos do curso são: desenvolva uma compreensão literal e espiritual do tabernáculo. Caracterizar uma compreensão do porquê do tabernáculo. Analisar cada utensílio e sua finalidade. Dê prioridade ao sacerdócio e aos crentes. Transferir o tabernáculo para Jesus Cristo, né? Então, esses são os objetivos que eu tenho para o curso. Eu estabelecendo os objetivos anteriormente, me ajuda na confecção da minha aula a desenvolver também o objetivo da classe, o objetivo da aula que eu vou dar. Irmã Priscila, onde está você, irmã Priscila? Ela falou, não é. Então, irmã Priscila agora vai chegar daqui a pouquinho e ela vai ensinar, ela vai nos ensinar como fazer um plano de aula. Agora não é mais o programa de estudo para todo o ano, mas ela vai falar para nós como criar um plano para a aula daquela semana. E dentro daquele planejamento eu preciso ter um objetivo. Mas eu como professor, eu posso abrir o meu programa de estudo, eu posso olhar os objetivos que eu tenho e eu posso desenvolver um objetivo para a aula que eu vou dar no próximo sábado. Amém? Amém. Tem uma pergunta? Não. Amém. Então, amém. Então, logo em seguida, irmãos, eu tenho aqui uma tabela onde eu estou apresentando aqui as datas, o número da lição e o título da lição que será dado naquela data. Nossas classes começavam na segunda semana de março, todos os anos, lá no Uruguai. Então, no dia 15 de março, eu já sabia qual era a lição. A primeira lição, eu tirava a primeira lição, a primeira aula, a gente usava para fazer uma apresentação como essa, apresentar o programa de estudo, né? A segunda lição eu já estou falando sobre a introdução ao tabernáculo no deserto. Dia 29 de março, eu vou dar a lição 2, eu vou falar sobre a visão geral do tabernáculo. Lição 3, as mesas do tabernáculo. Dia 17, que é um sábado, eu vou apresentar um exame intermediário. São lições de 1 ao 3, e eles vão fazer uma prova online. Eles faziam essa prova online, né? Através de Google Sala de Aula. Não sei se os irmãos conhecem, mas é um programa. Então, eles faziam esse exame. Mas aqui, irmãos, eu tenho delineado do começo ao fim, até o final do ano, até o dia 11 de dezembro, quando nós vamos ter o nosso exame final. Agora, me levou um pouco de tempo para preparar isto. Eu tive que ter meu calendário em mãos. Eu tive que calcular quais dias eu estava dando aula, quais eram os meus dias de aula. E eu tinha que calcular, a cada 3 aulas, eu tinha que calcular um exame intermediário, que não era no dia de aula, era num sábado separado. Então, eu tive que calcular tudo isto. Me levou um pouco de tempo, mas quando eu terminei, eu tinha um projeto inteiro, um programa completo, de todas as aulas, os títulos das lições que eu ia dar. Onde é que eu peguei os títulos? Eu peguei o livro do professor, o livro didático que nós vamos estar usando, e eu fui capítulo por capítulo, peguei o índice, abri o índice, comecei a ler, e comecei a aplicar dentro aqui do programa.
Eu comecei a olhar no calendário e eu sabia exatamente que dia eu ia dar qual lição. Então, o que isso cria para mim? Esse programa de estudo, irmãos, é um documento. É um documento que me defende, que me protege como professor. Me protege. Porque eu, no início do IBA, eu vou entregar uma cópia deste documento para o meu diretor do IBA distrital, o pastor Marival. Ele vai ter isso arquivado lá, né? E se tem um aluno que quer criar um problema para mim, quanto às aulas e quanto às matérias que eu estou dando, eu tenho aqui um documento que eu apresentei para eles logo no início, assinado por mim, que esse dia, nesses horários, eu estarei dando tal lição, tal lição. Isso me ajuda também como professor. Isso me ajuda que eu me mantenho, irmãos, concentrado naquela matéria, naquela lição. Porque nós, como professores, temos o hábito, irmãos, de nós estamos ensinando e de repente estala uma ideia aqui, estala um pensamento aqui na cabeça e a gente sai num tangente, vai lá na China, faz a volta pela Tchecoslováquia, que nem existe hoje em dia, nem existe mais, tá? Faz a volta lá pela Polônia e volta aqui no Brasil, e quando volta você já viu que já terminou o tempo da aula e você não pode terminar nem sua aula, porque você saiu naquele tangente, aí surgiu 2 ou 3 perguntas, né, que você deixou as pessoas perguntar, e aí, quando você viu, terminou a classe, e você não terminou sua aula, e aí você tendo esse aqui, você não pode dizer, olha, na próxima aula a gente dá prosseguimento. Mentira, porque na próxima aula você já tem outra matéria que você tem que dar para eles. Vocês estão rindo, sabe por quê? Porque é assim mesmo. Porque é assim mesmo. Então, quando eu tenho, irmãos, um programa estabelecido da minha matéria, isso aqui não ajuda somente o aluno, mas ajuda a mim como professor a me manter dentro do meu assunto, ensinar a classe, dar o resumo, fazer a aplicação e terminar com a classe, para que na próxima lição, no próximo dia ou no próximo sábado, eu possa dar prosseguimento, amém, com o curso e não somente com a lição que eu deixei de ensinar. Amém? Glória a Deus. Aqui também apresento a eles diferentes métodos de ensino que eu vou usar. Eu vou usar um método chamado antrologia, que é orientada pela participação do aluno. O educando, tem uma maior participação na direção da aprendizagem. Eu não vou me sentir intimidado. Eu vou criar momentos, criar um sistema onde o aluno pode, na verdade, ele pode contribuir para a classe. Ele pode trazer experiências de vida para dentro da classe. E nós podemos discutir essas experiências de vida. E nós podemos aplicá-las dentro da lição que nós estamos ensinando. Amém? Eu vou usar também multimídia. Orientação através de utilização de diferentes tipos de áudios visuais. Quantos aqui, irmão, gostam que os seus professores aqui nesse curso trazem para você um audiovisual que ajuda você a visualizar daquilo que nós estamos falando? Ajuda muito. Aquelas lições do pastor Rony, do pastor Everton, nesses slides que eles apresentaram, fantástico. Amém. Eu estou tentando fazer algo parecido, simplesmente botando o meu esboço aqui, para que você possa ver. Mas isso ajuda você a visualizar. Amém? Eu vou usar outro método de ensino que se chama sinergia, onde o aluno trabalha em conjunto com o professor para obter o máximo de resultados.
Eu quero sua participação. Eu quero que ele seja um investigador. Eu quero que ele trabalhe, que ele se esforce, que ele busca e que ele traz para a sala de aula informação que é aproveitável para os demais alunos. Amém? Glória a Deus. Eu também vou apresentar, irmãos, algumas políticas do curso, né? Não aceito o dever de casa no livro, somente em folha. Não admite trabalhos atrasados, exceto por doença ou motivos especiais. Amém? Devem falar com o professor. Não é permitido a conversação em aula, apenas quando se trabalha em equipe. Os trabalhos de casa e as provas devem ser limpos e legíveis. Deve haver respeito mútuo. Não é permitido o uso do celular durante as aulas. São algumas coisas básicas aqui, né? Que nós queremos observar. Também, você pode apresentar eu não tenho aqui, mas você pode incluir uma bibliografia, ou seja, onde você está citando, onde você cita todos os livros que você usou, ou que você estará usando, para fazer suas pesquisas, para você buscar a sua informação. Você pode deixar informado ao aluno, que ele posteriormente possa também buscar estes livros e estes artigos, e ele também possa usar para o seu próprio proveito. E depois, ao final, tem uma cláusula de isenção que é próprio do AGET, né? Você pode ler essa cláusula e tirar suas próprias conclusões. Então, irmãos, em resumo, o que é o programa de estudo. Você tem dentro da sua mochila, você tem um programa em branco. E eu encorajo você, que você preencha isso e ponha em prática. O primeiro ano talvez não seja tão perfeito, mas ao você passar do tempo, você vai melhorar o seu trabalho, você vai melhorar o seu programa de estudo, e você vai ser um professor mais adequado e mais respeitado. Veja só o respeito que você vai receber do seu aluno quando você entrega para ele um documento desse tipo. Você vai levar o pensamento dele já a uma outra dimensão, porque você se está apresentando organizado, que você tomou tempo para pensar e fazer a preparação e para entregar a ele essa matéria, e ele vai saber que você é uma pessoa preparada, amém, adequadamente para ensinar a ele, amém, o tabernáculo no deserto, se for o caso, ou santidade, ou a unicidade de Deus, o que for. Mas ele vai ver você como preparado para fazer o seu trabalho. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Eu também um pouquinho mais cedo. Glória a Deus. Amém? Vamos ficar em pé em nome do Senhor. Pastor Rony já está vindo. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Aproveitamos este tempo, irmãos, para usar o banheiro, para tomar um café, pegar uma água. Amém? E já voltamos. 5 minutos. Já voltamos. Amém.